Matemática e xadrez. Possibilidades no ensino fundamental. Produzido por Rafael de Souza Duarte e Maria Tereza Menezes Freitas, da Universidade Federal de Uberlândia. Atividade avaliativa sugerida pelo mestre e professor Sérgio Marques da Silva e realizado por mim, a discente Maria Darlane Ribeiro Araújo. Sumário. 1. Introdução, apresentação do problema do ensino tradicional e a proposta deste estudo. 2. Regras e estruturas de xadrez, descrição do tabuleiro, das peças e do objeto do jogo. 3. Matemática no xadrez, modelagem e cálculos. O plano cartesiano e as coordenadas, movimentos das peças e suas funções matemáticas, cálculo de áreas e frações, probabilidade e combinações. 4. Aplicação didática do xadrez na matemática, metodologia utilizada com os alunos. 5. Resultados da pesquisa, avaliação do impacto na aprendizagem e desafios enfrentados. 6. Considerações finais, conclusões, recomendações para aplicação do método. 7. Referências bibliográficas. Introdução. Tópico 1. O ensino tradicional da matemática pode ser monótono. Tópico 2. O xadrez é uma ferramenta para tornar a matemática mais interativa. Contextualizando, o ensino da matemática por muito tempo foi visto como monótono e desmotivador. No entanto, as abordagens inovadoras, como o uso de jogos, podem tornar o aprendizado mais dinâmico e eficaz. O artigo busca explorar como o xadrez, um jogo milenar e estratégico, que pode ser utilizado como ferramenta educacional para ensinar conceitos matemáticos de forma lúdica e prática. Tópico 3. O objetivo do trabalho é demonstrar como o xadrez auxilia na aprendizagem da matemática. Ele serve como uma ponte entre o raciocínio lógico e a aplicação matemática, especialmente no ensino de áreas como plano cartesiano, funções, probabilidades e geometria. Regras e estrutura do xadrez. Descrição básica do tabuleiro. O tabuleiro de xadrez é formado por 64 casas, dispostas em um padrão 8x8, alternando entre cores claras e escuras. As peças incluem rei, rainha, bispo, cavaleiro, torre e peão. O rei pode se mover uma casa em qualquer direção, sendo o xeque-mate sua captura inevitável. A rainha movimenta-se em todas as direções sem limite de casas, o que torna a peça mais versátil do tabuleiro. Bispo tem movimentos diagonais. O cavalo, ou cavalheiro, tem movimentos em L, sendo o único que pode pular as peças. A torre tem movimentos lineares, vertical ou horizontal. E o peão movimenta-se para a frente, mas captura pela diagonal. O xeque-mate ocorre quando o rei de um jogador está sobre o ataque, em xeque, e não há movimentos possíveis para escapar do ataque. Isso pode acontecer de 3 maneiras: mover o rei para uma casa segura, fora do ataque. Segundo, capturar a peça que ameaça o rei. Ou terceiro, interromper a peça entre o rei e a peça atacante. Se nenhuma dessas opções for possível, o jogador perde a partida e o xeque-mate é declarado. A renúncia do jogador. O jogador pode optar por renunciar a qualquer momento, encerrando o jogo e condenando a vitória ao oponente. Ao renunciar, geralmente ocorre quando o jogador percebe que está em uma posição irrecuperável ou que o xeque-mate é inevitável. É um gesto comum em partidas de alto nível, onde os jogadores reconhecem a superioridade estratégica do adversário antes de um xeque-mate formal. Tempo esgotado. No xadrez competitivo, cada jogador tem um limite de tempo para completar todos os seus movimentos. Esse tempo é controlado por um relógio de xadrez. Quando o tempo de um jogador se esgota, ele perde a partida desde que o oponente ainda tenha peças suficientes para dar xeque-mate. O tempo esgotado adiciona pressão ao jogo, incentivando decisões rápidas e estratégicas. Estes 3 elementos são fundamentais no xadrez competitivo, pois determinam as condições de vitória ou derrota, além da estratégia em si.
Matemática no xadrez, modelagem e cálculos. A seguir, a gente vai estar vendo plano cartesiano de coordenadas, movimentos das peças, funções matemáticas, cálculos de áreas e frações e probabilidade e combinações. Plano cartesiano e coordenadas. O tabuleiro de xadrez é uma excelente introdução ao plano cartesiano, onde cada casa pode ser identificada por coordenadas x e y. Isso ajuda os alunos a se familiarizarem com pares ordenados de maneira prática e visual. Exemplo: se o cavalo está em 2,1, ele pode se mover para 2,4 ou 4,0, respeitando a sua movimentação em forma de L. Movimento das peças e funções matemáticas. A torre se move em linha reta, representando uma função linear f de x igual a k. O bispo se move diagonalmente, representando a equação de uma reta y igual a x mais b. A rainha combina esses dois movimentos, sendo o estudo de superposição de funções. Exemplificando, se a torre está em 4,4, pode se mover para qualquer ponto onde x é igual a 4 ou y igual a 4. Cálculo de áreas e frações. Se o aluno pinta 16 casas do tabuleiro e perguntamos qual a fração que ele coloriu, a resposta certa, no caso, será 16 sobre 64 avos, que é equivalente a 1/4 ou 25% do tabuleiro. Isso ajuda os alunos a relacionar áreas e proporções de maneira prática. Probabilidades e combinações. Quantas jogadas iniciais são possíveis? Exemplos: peões podem avançar 1 ou 2 casas, totalizando 20 movimentos iniciais. A aplicação didática do xadrez na matemática. A aplicação com os alunos do 7º ano. O tema que foi abordado foi o plano cartesiano. As casas do tabuleiro foram representadas por coordenadas, letras e números. Os alunos identificaram posições como pares ordenados, por exemplo, A1 e C5. Essa abordagem ajudou na compreensão de localização espacial, eixos e cartesianos. Movimento das peças. Cada peça tem um padrão específico de movimentação que foi transformado em exercícios de lógica e funções matemáticas. Torre movimenta-se em linha reta, bispo movimenta-se em diagonais, cavalo movimenta-se em L, que gera reflexões sobre as combinações e distâncias. Os movimentos foram usados para criar desafios em resolver problemas baseados em funções e trajetórias. Probabilidade estratégicas. Trabalhou-se com números de probabilidade de movimentação de peças em diferentes cenários. Os alunos calcularam as chances de determinadas peças alcançarem certas posições, explorando os conceitos da probabilidade. Aplicação com os alunos do 5º ano. Temas abordados. Identificação de padrões no tabuleiro. Os alunos do 5º ano foram introduzidos ao xadrez por meio de identificação de padrões geométricos no tabuleiro. Por exemplo, eles observaram como as casas alternam entre cores claras e escuras, conectando isso aos conceitos de sequências, regularidades matemáticas. Movimentos e contagem. Os movimentos das peças foram explorados como uma forma de trabalhar contagem e adição. Exemplo: quantos movimentos o peão pode fazer até alcançar o final do tabuleiro? As trajetórias do bispo e da torre foram usadas para relacionar conceitos de geometria e espaço. Fração e proporções. Exercícios envolvendo a divisão do tabuleiro em partes iguais e o cálculo da proporção de casas ocupadas pelas peças. Resultados observados no 7º ano. Melhor compreensão do plano cartesiano e maior interesse dos alunos em trabalhar com matemática abstrata. E o desenvolvimento do raciocínio lógico e habilidade de resolução de problemas, especialmente nos desafios envolvendo estratégia do jogo. Resultados observados no 5º ano. Maior engajamento com atividades matemáticas lúdicas e a compreensão de conceitos como frações e padrões melhorou significativamente, pois os alunos associaram a matemática a algo concreto e divertido. Resultado da pesquisa: impacto positivo no engajamento e aprendizagem dos alunos e dificuldades iniciais com coordenadas superadas com exercícios práticos.
A pesquisa demonstrou que o xadrez é uma ferramenta pedagógica eficaz para o ensino da matemática, contribuindo para um aprendizado mais significativo e prático. Além disso, os alunos passaram a perceber a matemática como algo mais próximo do cotidiano, despertando interesse por temas que tradicionalmente eram vistos como difíceis. Considerações finais. O xadrez se mostrou eficiente no ensino da matemática. Desenvolve o raciocínio lógico, planejamento e tomada de decisão. Pode ser aplicado em diferentes níveis de ensino. Por meio do jogo, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar habilidades fundamentais como raciocínio lógico, estratégia, planejamento e resolução de problemas, enquanto desenvolviam compreensão de conteúdos matemáticos do currículo escolar. Os resultados mostram que o xadrez, ao ser introduzido em contexto educacional, desperta maior engajamento dos estudantes, facilita a assimilação de conceitos complexos e promove um ambiente de aprendizado mais dinâmico e colaborativo. Aplicações práticas, como os alunos do 5º e 7º ano, evidenciaram que o jogo pode ser adaptado a diferentes faixas etárias e níveis de conhecimentos, tornando-se uma estratégia inclusiva e eficiente. Por outro lado, o estudo também destacou alguns desafios, como necessidade de adaptação inicial para os alunos menos familiarizados com o xadrez e o cuidado em equilibrar diferentes habilidades dentro de uma mesma turma. No entanto, esses obstáculos são superáveis com planejamento e mediação ativa por parte do professor. De forma geral, a pesquisa reforça a importância de buscar metodologias inovadoras que tornem o ensino da matemática mais atrativo e significativo para os alunos. O xadrez se apresenta como uma dessas metodologias, combinando aprendizado acadêmico, desenvolvimento cognitivo de maneira prática e lúdica e eficaz. Fim, o artigo aponta para possibilidades futuras de explorar o xadrez em outras disciplinas e contextos educacionais, ampliando ainda mais o seu potencial pedagógico. Referências bibliográficas baseadas em estudos sobre o ensino da matemática e jogos educativos e referências no artigo original. E obrigada pela atenção.